Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira sangrenta, 26 de agosto. Agora na Espanha são 20 horas e 5 minutos, no Brasil 15 e 5. Depois do pronunciamento do Jerome Powell lá em Jackson Hole, a coisa degringolou, porque ele foi muito duro, já já vou falar sobre isso. Na capa da Bloomberg está a dureza e o viés hawkish de Jerome Powell, que avisou que as taxas devem seguir subindo, mas vamos voltar para o nosso gráfico, daqui a pouco eu falo das notícias. Vocês vejam que a gente segue esgarçando a lower, não dá para saber se a gente já fez o fundo aqui no intraday. A Nasdaq está muito feia, caindo menos 3,08. Em condições normais de temperatura e pressão, a BTC era para estar desabando 20% ou 30%, mas está ali menos 4,20%. Agora eu estou na Nasdaq. A Nasdaq abriu uma incrível boca aqui de jacaré, esgarçando a lower, e está fazendo fundos cada vez mais descendentes, então por isso que não é possível afirmar que a BTC talvez já tenha feito o fundo dela, porque é preciso que a Nasdaq estabilize. Mas o fato é que é bem provável que o mercado tradicional fechando, Nasdaq e Dow Jones, isso aqui inicie um retorno em direção à VWAP, que segue ali em 21.200 e pouquinho. Mas vamos ver como é que vai se desdobrar aqui no intraday. Agora no gráfico diário, a gente ameaçou aqui descaracterizar essa figura triangular. Demos uma bela agulhada para fora da aresta inferior. Fizemos a mínima em 20.529. Mas eu tenho para mim que o final de semana entrando com os mercados financeiros tradicionais fechados, é bem provável que a BTC, agora eu estou na banda de VWAP mensal, é bem provável que a BTC acabe desenhando uma subfigura triangular aqui de acumulação para, durante o final de semana, ficar pipocando nesse patamar, entre 20 e 500, podendo bater 21 mil e pouco. Eu não acredito que a gente vá agulhar muito forte no final de semana. O pior que pode acontecer é, eventualmente, a BTC querer fazer um fundo. Se ela descaracterizar essa figura triangular, aí a corretiva vai ser mais séria. Aí a gente vai ter que... provavelmente vai ser um fundo quádruplo, né? De repente vai ter mais uma agulhada para esse patamar aqui de 18, 19 mil dólares. Se a gente mantiver a vigência dessa figura triangular, aí o final de semana vai protagonizar, na verdade, uma subfigura triangular, que é o que eu acredito que vai ocorrer. Eu não acredito que tenha pique para a BTC buscar num fundo quádruplo de 19 mil. Aí seria um W, né? Um WV e na verdade seria um WV e mais um V, né? Porque aí a gente estaria visitando o fundo 4 vezes esse patamar abaixo de 20 mil. Mas como o final de semana está chegando, os mercados financeiros tradicionais que estão ditando o rumo da BTC, é bem provável que a gente fique acumulando numa subfigura triangular. Até porque a gente já estressou a lower aqui e a gente teria uma série de suporte para ter que suplantar se a gente quiser visitar um patamar abaixo de 20 mil. A BTC teria que superar todo esse suporte aqui, testado várias vezes, e aí eu tenho para mim que se ela agulhar, vai ser uma coisa muito rápida, mas eu não acredito que a gente vá seguir esgarçando a lower. É bem provável que a gente desenhe uma figura triangular aqui. Se agulhar para esse patamar abaixo de 20 mil, seria só uma agulhada mesmo para fazer um fundo quádruplo, mas com certeza ela não vai avançar para baixo desse patamar. No gráfico das VWAPs, vocês vejam que a gente está desenhando aqui uma canaleta virtual de alta ainda, apesar de estar bem esgarçada. Se a gente desenhar um corpo real de candle inteiro amanhã aqui para fora, aí eventualmente a gente pode estar desenhando uma subcanaleta virtual de baixa, que aí sim levaria a BTC para fazer um fundo quádruplo aqui nesse patamar de um pouco abaixo de 20 mil. Aí seria um duplo, um WV e mais um V, né? Mas vamos ver. O mercado ficou muito nervoso, já que o Jeremy Powell chegou a tremer, mostrou o papel que ele segurava de forma trêmula, e isso demonstra pressão em cima do Jeremy Powell, que tem a missão árdua e difícil de controlar essa pressão inflacionária. Não é algo fácil, diante, inclusive, do nível de endividamento
do governo norte-americano. Mas, enfim, o cenário não é igual ao do Volcker lá no final da década de 1970, em que o endividamento público norte-americano não alcançava nem 30% do PIB. Agora a situação é diametralmente oposta. O endividamento norte-americano é maior do que o próprio PIB. Ou seja, vamos ver como isso vai se desdobrar. Controlar a inflação num cenário desse não é fácil. Muitos no mercado acreditam que talvez a inflação seja sim o novo normal nos Estados Unidos. Enquanto, gente, a Nasdaq não der sinal de refresco, começar a fazer fundos ascendentes aqui, por enquanto está fazendo fundos descendentes, não é possível afirmar que essa corretiva vai descansar. Então a BTC acaba acompanhando a Nasdaq. Voltando aqui para a BTC, vocês vejam que a gente está ameaçando perder esse fundo aqui, que foi a mínima em 20.529, agora está 20.593. Na seara dos fatos, tudo gira em torno do discurso do Jerome Powell. Vamos lá para Bloomberg. Ações eliminam o rally pré-Powell em tom hawkish. E todas essas notícias dão conta da fala dura do chairman do Fed. As taxas provavelmente vão seguir e permanecer altas por um tempo até o controle total da inflação. E não tente adivinhar o próximo passo de Vladimir Putin. Segundo essa reportagem da Bloomberg, o Putin está sim aprontando uma Kinder surpresinha para a Europa anglo-saxônica nesse inverno. E imagens de satélite norte-americanos dão conta de que a Rússia está queimando por dia o equivalente a 10 milhões de dólares em gás natural, que seria o gás que deveria ser entregue via Nord Stream 1. A Rússia está queimando cerca de 10 milhões de dólares dia em gás natural, perto da fronteira com a Finlândia, dizem analistas. Inclusive, há a confirmação de que esse gás deveria sofrer a compressão através daquela turbina que foi fazer manutenção lá no Canadá, para ser entregue via Nord Stream 1. É sabido que o Nord Stream 1 está com menos de 20% da capacidade e as causas para essa movimentação da Gazprom, que é a estatal russa de gás natural, é muito provavelmente uma retaliação que o regime do Vladimir Putin está impondo à Europa Ocidental, uma retaliação a todas essas sanções. É um desastre ambiental seríssimo, já que são 9 mil toneladas de dióxido de carbono emitidas todos os dias. 9 mil toneladas de dióxido de carbono emitidos todos os dias, o que equivale a 1.100 lares americanos médios. Ou seja, o Putin prefere queimar o gás a entregar ele via Nord Stream 1. Quando chegar o inverno, ele não vai poder ser acusado de não estar entregando o gás, porque ele vai avisar que o problema é na turbina. Mas, na verdade, ele que não quer entregar o gás. Ou seja, vem problema pela frente, vem mais um elemento para tensionar essa difícil conformação geopolítica financeira internacional que o mundo está vivendo. E na seara dos fatos criptos, Eminem e Snoop Dogg vão cantar uma música temática do Bored Apes. Para quem não sabe, o Bored Apes são aquelas séries de NFTs multimilionárias. E a KuCoin anuncia um investimento no projeto Pixie, que vai ser a versão Web3 do TikTok e Instagram. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E também aqui na Cointelegraph, uma análise sobre os comentários do Jerome Powell lá em Jackson Hole, no sentido de que o viés hawkish da fala do chairman do Federal Reserve dá conta de que as taxas de juros devem seguir num patamar alto até o controle total da inflação. Gente, só pelo nervosismo do Jerome Powell deu para perceber que a pressão sobre o sujeito não é pouca. Controlar a inflação com esse nível de endividamento nos Estados Unidos não é uma missão, vamos dizer, fácil, mas o problema é que
o serviço da dívida pública norte-americana também pode ficar inviabilizado, como o Michael Burry já havia exposto aqui na Bloomberg. Vamos ver se esse discurso hawkish vai se manter, já que a inflação está começando a dar sinais de que está arrefecendo. Mas ele está jogando a economia num abismo recessivo. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. Na minha leitura, a BTC até se comportou de forma resiliente nesse cenário apocalíptico. Vamos ver se a gente não vai perder a nossa canaleta virtual de alta, que já estava bastante esgarçada. O final de semana está chegando. Existem duas possibilidades. Ou a gente desenha aqui uma subfigura triangular e retorna em direção à VWAP mensal, que está ali no patamar próximo de 23 mil dólares, ou efetivamente a gente vai visitar esse patamar aqui de 19 mil e pouco e fazer um WV e agora mais um V. Então seria um fundo quádruplo para testar esse poderosíssimo suporte, que é muito improvável que a gente perca. Tá bom, pessoal? A BTC volátil, violenta, no intraday ela segue, parece que vai buscar novos fundos. A Nasdaq também segue cavando, fazendo cada vez mais fundos descendentes, esgarçando a lower. Mas também quando o mercado financeiro tradicional fechar, é possível que a BTC retorne num pump aqui em direção a VWAP no intraday, que segue ali em 21.300. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Mas, ao mesmo tempo que esse cenário de terra arrasada cria uma sensação de desolação, muitas altcoins estão dando belíssimas oportunidades de embarque. Vocês vejam que ETH caindo menos 8,42%, sabendo que vai ter a fusão dos dois consensos agora daqui a 15 dias, dia 15 de setembro, 19 dias. Enfim, fica esse registro para reflexão de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.